Olá, meus amigos, nós estamos recebendo aqui hoje no nosso canal o testemunha ocular da história de Pará de Minas, o repórter Esso de Pará de Minas, que é Luiz Viana Davi. Luiz Davi é um personagem, né? É uma lenda aqui do Pará, é uma pessoa que é o sentinela da cidade. E ele publicou, entre outros livros, ele publicou esse aqui, ainda há pouco, que é o Pastel de Pimenta. E eu tive uma experiência muito legal com esse livro, porque eu comecei a ler e não queria parar mais, porque ele conta histórias muito engraçadas, salpicadas de humor, sobre o cotidiano do Pará, de Pará de Minas, da cidade de Pará de Minas, antiga. E hoje o que nós temos é um caldo de tudo isso que veio se passando ao longo da história. Hoje ele já está fazendo hora extra, porque o objetivo dele era viver até 70 e poucos anos. Completo 75, viu? Segunda-feira que vem. Já está no lucro, de 5, né? De 5. E eu estou comentando isso porque ele fala isso aqui nesse livro, né? Numa crônica, Enfim 70, é o título da crônica. Numa das crônicas. E eu vou perguntar para ele assim, como é que foi esse processo de criação do livro? Porque a sensação que eu tenho é que o Luiz tem na casa dele um monte de gaveta com papel velho e reportagem de jornal e recorte de revista, que aí ele teve o trabalho de jogar aquilo tudo em cima da mesa e botando uma ordem naquilo tudo para poder sair os textos. Não é gaveta, são caixas. Caixa de foto, recorte de jornal, de escritos. É por aí? Tem lá umas 7 ou 8 caixas lá. Inclusive, semana passada, um amigo meu que trabalha lá no museu, que vai organizar uma exposição sobre a imprensa, né, de Pará de Minas, me perguntou se eu não tinha uma foto do Ney Pinto Coelho, o nosso saudoso Ney Mato Fino. O corneteiro, né? Do jornal O Corneteiro. Aí eu falei, eu tenho, mas eu preciso de uns 5 dias para eu procurar. Porque eu não tenho organização assim para guardar essas coisas. Inclusive, hoje eu trouxe a foto, eu encontrei nesse fim de semana. E a foto é uma relíquia, porque, na verdade, ela traz o Ney Mato Fino, a Mirtz Pereira, com relação a hoje, 20 anos mais novo, e o Ângelo Cáfaro. Essa foto é de 2002, mais ou menos. São 3 pessoas que marcaram a imprensa de Pará de Minas. Marcam ainda. A Mirtz é um ícone, né, da imprensa de Pará de Minas e da região. O Ângelo tem 37 anos que ele tem uma coluna social na Gazeta Paraminense. Ele é o mais longevo. Acho que não tem por aqui um outro com tanto tempo. E o Ney era aquele jornal, né, O Corneteiro. Você não tinha época de circular. Circulava umas 3 ou 4 vezes por ano. Ele chegou a ter um programa na rádio, não é isso? No sábado à tarde. Infelizmente ele já partiu. Na TV, né? Na TV também. E a foto tá aí. Ô, Luiz, a pergunta que a gente deveria começar a conversar com você é o seguinte. Por que Claro que eu já sei, porque eu li. Mas a ideia de pastel de pimenta. Aqui na capa do livro nós temos um trem, né? E a história do pastel de pimenta está ligado com o trem, né, com a via férrea, um tamboretinho aqui com o pastel e um copinho de suco. Qual que é essa história aí do pastel de pimenta? Conta aí para os nossos telespectadores. O pastel de pimenta, eu conto a história da minha primeira viagem de trem sozinho. Eu tinha 8 anos de idade e morava na divisa de Belo Horizonte com Contagem. Meu pai trabalhava na Magnesita e quando vieram as primeiras férias escolares, a minha mãe me despachou para Pará de Minas, de trem. Me levou lá na estação da Gamileira, o trem fazia uma paradinha lá, quando saía da estação central em Belo Horizonte, e o maquinista era o meu tio, Emídio José de Melo, o tio Emidinho, né? Deixou uma vasta descendência aqui em Pará de Minas. Ele e a minha tia Jasmita tiveram
15 filhos, né? Então é uma pessoa que marcou muito a minha vida. E eu embarco no trem, e achando que eu era o dono do mundo, né? O maquinista era meu tio, o chefe do trem logo passou pelo vagão onde eu estava, perguntou se eu era o sobrinho do Emidim, filho do Negrito. Negrito era o apelido do meu pai. Aí que eu estava me sentindo ali o rei da cocada preta. E vem, né, parando aquelas estações todas, eu conto direitinho, até chegar a Azurita, onde os viajantes tinham que fazer uma baldeação, que é deixar o trem onde iniciou a viagem e passar para um outro. Porque Pará de Minas era um ramal ferroviário, não era uma linha assim, Belo Horizonte a Uberaba. Tinha que descer em Azurita e pegar o trem que já estava lá esperando os passageiros. Em Azurita, na estação, tinha um restaurante na estação. Aí o meu tio me chamou lá no vagão, vem cá, vamos fazer um lanche. Você deve estar com fome. E eu estava, né? Criança, né? O trem saiu de Belo Horizonte 5h30 da tarde e já era 9 da noite. Né? Quando ele chegou em Azurita, ele chegava às 10 horas da noite aqui em Pará de Minas. Quando eu chego lá no bar, eu olhei na vitrine, cheia de pastéis, aqueles pastéis grandes, bonitos, parecia até o pastel do Topogejo. E eu falei, você quer um pastel? Eu falei, quero. Aí ele pediu o pastel, um guaraná. E eu, entusiasmado, eu dei uma mordida no pastel. Saiu fogo. Parece que tudo, a safra de pimenta daquele ano, eu acho que estava toda naquele pastel. Foi um horror. E eu comi uma pimentinha lá em casa, mas era coisa muito suave, né? Criança não gosta de pimenta. E eu fiquei com a boca toda ferida, a água não conseguia melhorar, eu não comi o pastel. E fiquei 30 anos sem comer pastel de carne. Chegava na pastelaria, na lanchonete, só comia pastel de queijo, ou de palmito, ou de banana, do que fosse. Eu não comia, mas eu não confiava mais, perdi a confiança no pastel de carne. 30 anos depois foi que eu... E agora surgiu o livro. Aí eu falei assim, eu vou batizar o livro de Pastel de Pimenta. Essa foto da capa é uma pintura que está lá no Museu de Pará de Minas, do grande artista plástico Jerônimo Marcúcio. Não sei se o senhor chegou a conhecer. Né? O livro foi uma espécie de terapia para você reconciliar com o pastel? Não, eu já tinha voltado, mas eu nunca esqueci desse pastel. Mas mesmo assim, quando eu chego em pastelaria que eu não conheço, eu pergunto como é que é a pimenta aí. Deixa eu te falar, eu tô com um monte de perguntas para te fazer, mas o vídeo, afinal de contas, não é tão grande, a gente tem que saber perguntar. Você está vivendo a melhor fase da sua vida. Eu acho. Porque quando você se torna um contador de histórias, porque o livro, na verdade, é um livro que preserva a memória oral de Pará de Minas, né? Você tem uma história engraçada, assim, uma visão sobre as ruas. O nome das ruas, por exemplo, a Rua do Sexo Centenário. A Rua Sesc Centenário. Assim, é difícil de escrever. Até a gente que tem mais facilidade para escrever Sesc, né, QUI Centenário. Uma bobagem colocar uma rua com esse nome. Por que surgiu esse nome? Porque quando se comemorou o Sesc Centenário, 150 anos da independência do Brasil, independência entre aspas, né? Um vereador lá sugeriu que colocasse o nome na rua. Porque o bairro São Pedro era um bairro novo e é uma rua até bonita. Hoje ela está completamente urbanizada e tal. Mas o Jesus, que trabalhou na Rádio Espacial muitos e muitos anos, né? Ele mora lá. E ele fala assim, lá chega carta lá, que é o pai dele, o senhor Abílio, que muitas vezes ele entregava a correspondência lá dos vizinhos. É sexo centenário, é sexy centenário, escreve com C, escreve com K em vez de com...
de tudo quanto é jeito. E continua até hoje. Sexcentenário até consola, né? É. Mas é engraçado. Outra rua. A Ignésia. Vizinha aqui da rádio. A Rua do Sapo. Né? É a Rua Coronel Bernardino. Eu fui criado vizinho aqui, que é do outro lado do Ribeirão Paciência, uma Rua do Sapo. Onde é a Rua do Sapo? É a Rua Coronel Bernardino. E os mais antigos, o Misael nasceu lá. No livro dele, ele faz um inventário da rua desde quando ele nasceu, no livro das memórias dele. A Rua Ignésia Moreira. Aí já foi um erro que partiu... Que deu até briga, né, da padaria. Deu, do pessoal lá da prefeitura, que o G já tinha caído, né? O nome Inésia, ele tinha um G mudo. Era coisa do português arcaico. E o nome foi parar na placa. Só que gente que nasceu depois da nova ortografia, que é de 1941, 42 por aí, eles pronunciam o G, é Ignésia. E o Pedro Moreira, o nosso saudoso professor Pedro Moreira, advogado, jornalista, ele ficava injuriado com isso. Ele tentou fazer uma placa nova, colocar lá, mas a burocracia que tinha que mexer lá na lei lá da Câmara e tal. Aí ele desistiu. Aí ele está na fila da padaria e um sujeito conversando com o outro lá que estava de passagem. Não, vai lá em casa, eu moro lá na Rua Ignésia Moreira. Aí ele reagiu. Lá no bairro São Luís. Aí ele falou assim, olha, o nome da rua não é Ignésia, é Inésia. E o camarada ficou bravo. O camarada não conhecia ele. Quem é o senhor para falar que eu estou falando errado? Não, porque eu sou filho da dona Ignésia. Né? A Rua do Sabuco, que é a Rua Major Fidelis. O pessoal da minha geração não tem problema nenhum de ir na Rua do Sabuco, de ir ao Largo do Toniquinho, que é a Praça da Independência. Toniquinho foi um morador antigo lá da Praça da Independência. Ele ferrava cavalos lá no negócio dele lá, né? Então chamava Largo do Toniquinho. É o Antônio Primo Barbosa, que depois ele fez o loteamento do bairro da Independência, onde está ali o Campo do Rio Branco. Lá tem, inclusive, uma Rua Primo Barbosa. É ele, né? É o Toniquinho. Você também acompanhou a evolução da moda em Pará de Minas. Você tem um texto que chama New Fashion. Isso, Esse texto eu ri demais quando você escreveu. Não, mas o rapaz, o Rafael, assim, por exemplo, né, na minha época, o sujeito tinha que ter no guarda-roupa, os jovens, ele tinha que ter uma camisa Volta ao Mundo de manga comprida. A camisa Volta ao Mundo era um horror. No frio ela congelava, no calor ela esquentava, porque ela é um tecido, não é um tecido, ela era um, sei lá como é que chamava aquele produto. Mas era sintético, né? Parece que era um sintético. Aí não facilitava nada a transpiração. Aí eu comprei uma camisa Volta ao Mundo, comprei uma gravatinha, que tinha que ter a gravatinha, era um fio assim como o do microfone, que descia assim, ó, mas tinha que ter para compor. Tinha que ter um relógio, os mais ricos tinham um relógio Omega, que ninguém falava ômega, era um relógio Omega, relógio de pulso. Eu tinha um Lanco, que era mais barato, mas que era segunda categoria. Eu nunca fumei, mas nessa época eu comprava cigarro só para usar o isqueiro da marca Monopol. Era uma espécie, o status. É status, o isqueiro Monopol, tal. A lacração à moda antiga. Eu tinha esse isqueiro até recentemente. Eu fumo, eu comprava, eu saía oferecendo cigarro aos outros para acender com o Monopol. Era assim. E a cueca Zorba? A cueca Zorba é outra coisa. A cueca Zorba, eu não sei se pode contar aqui. Dá para contar, mas não fala o nome das vítimas, não. Não, nem menciono, nem me porque eu não estou afim de tomar um processo. Porque muitas dessas vítimas devem estar caminhando por aí ainda. Tá, com certeza. Com 80 anos, mas estão por aí.
Quando surgiu essas cuecas, modelos Zorba, porque Zorba é a marca de uma Sim. que dominou tanto o mercado que virou sinônimo de cueca, né? É. E uma moça já namoro firme, já de Recatada, 2 anos, do né? lar. Recatada. E ela resolveu presentear o namorado com uma caixinha de cuecas. Vinham 3 cuecas, como hoje. Aí ela vai na loja e esperou a hora que a loja esvaziou. Na loja lá do São Domingos Amaral, a loja chamava A Primavera. É bem provável que o Dodô é que atendeu essa moça. O Dodô trabalhou na loja lá uns 40 anos. Meu amigo Dodô, um abraço para ele. E ela pediu. Aí Deve ter falado baixinho, né? a moça ela esperou a moça, a balconista, desocupar, que ela não ia comprar cueca de um rapaz, né? Era a década de 60, né? Começo dos anos 60. Aí ela pede uma caixa de cueca, aí a balconista pergunta para ela assim: pequena, média ou grande? Aí ela falou assim, pode ser média. Ela não sabia de nada, né? Você vai apertar um pouco, vai ficar larga um pouco, né? Pode ser média. E levou a cueca. No outro dia, a cidade inteira sabia que ela tinha comprado, a moça lá, né, a donzela, tinha comprado uma caixa de cueca. Para o pai não era. Porque o pai não ia usar cueca, ele já era um senhor mais antiquado. E cueca era coisa de jovens. Cueca Zorba. O pai usava cirola, né? E ela ainda estava namorando. Ela namorava já há muito tempo, mas não era nem noiva ainda. O fato é que a conversa vai, a conversa vem, em cidade pequena, o pai ficou sabendo. Que ela tinha comprado a cueca, tamanho grande. Intimou o noivo na semana seguinte, no sábado seguinte, deu ele um prazo de... Não foi nem para ficar noivo, foi para casar. E o rapaz casou 30 dias ou 40 dias depois. E viveram felizes para sempre. Estão vivos aí. Outro texto que eu achei assim, que você podia ter prolongado ele mais de tão bom que ele ficou, foi o Testamento do Judas. Ah, é. Esse aqui é inesgotável, né? Porque eu já peguei a festa do Judas aqui em Pará de Minas a partir de 1960. Porque quando nós voltamos para Pará de Minas em 1959, e a festa do Judas, né, a bagunça que era, lá na praça, no Largo do Toniquinho, né, lá na Praça da Independência, era tradição. E era no sábado, logo após a Sexta-feira da Paixão, que depois mudaram para o sábado seguinte e tal. E depois eu fiquei sabendo que quem fazia a cabeça do Judas, que depois explodia com os fogos que eram colocados lá dentro, o professor Moraes e o Antônio Capeta, o alfaiate que tinha aqui em Pará de Minas, é que faziam aquela cabeçorra lá de papel, né? Depois jornal, depois tingia, pintava e tal. Mas era um evento que na Semana Santa só perdia para a procissão do enterro, de quantidade de gente. Armava o palanque e lia o Testamento. Eu vou pedir a você para você ler aqui alguns versinhos aí do Testamento do Judas. Esse aqui eu inventei para o livro, viu, gente? Vou-me embora deste mundo que para mim foi cruel. Deixo ao povo do Pará esta folha de papel. Não é uma folha à toa, é um documento real, onde deixo os meus bens para um certo pessoal. Aos meus queridos herdeiros, que eu os escolhi a dedo, deixo tudo que era meu, sem remorso e sem medo. Ao deputado Barbosa, que tem amigos treteiros, vou deixar a minha bolsa com aqueles 30 dinheiros. Para o Oswaldo Dedé, provedor do hospital, vou deixar o meu cofrinho vazio de capital. Para o José Misael, presidente da ACIPAM, deixo algumas cuecas e 30 meias de lã.
Para a Aninha Campos, diretora do museu, deixo minha lapiseira e uma foto do Abreu, do Ovídio. Para o Antônio Júlio, meu amigo até o fim, deixo uma faixa escrita: não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim era o slogan do Antônio Júlio na política. Ao Rodrigo Varela, que está fazendo nome, por ser muito tagarela, vou deixar meu microfone. Ao Marcílio vereador, para não ficar com ciúme, deixo com todo prazer um vidrinho de perfume. Aos velhinhos da Paladar, a turma da padaria, fica a caixa de Viagra. Pensem só na alegria. Para o prefeito Elias, nada pretendo deixar. Ele que sabe tudo, também sabe onde buscar. Para o vice-prefeito, o operante Zezé, deixa a pomada minâncora para acabar com o chulé. Para o padre Gabriel, sacerdote de valor, deixa um pula-pula para subir ao Redentor. Para o Márcio Tomba Lobo, que cumpre sempre o horário, deixa o diploma que quis, de cidadão honorário. Ele era doido para ganhar esse diploma. O nosso Márcio Paulino, Papai Noel, né? Para o radialista Hamilton Maciel, eu vou deixar a peruca do velho Papai Noel. Para o Mário Viana, do Pelota Irmão Caçula, eu já mandei restaurar a foto dele com o Lula. Ao Antônio do Pizzaiolo, que acha tudo ruim, vou deixar um megafone e um prato de pudim. Para o Edson Borracha, que nunca esquenta a cabeça, deixa um pente novo e que ele não padeça. O Borracha tá carequinha. Ao César da Unimed, que foi grande centroavante, não ia esquecer o amigo, deixa um rolo de barbante. Vou ficando por aqui neste longo testamento, deixando a camisa do Galo ao Paulinho Nascimento. Ó, depois que passa, a gente ri, mas na verdade teve momentos tensos aqui na história. Teve, né? Com Aquele, certeza. por exemplo, que você fala, inclusive me diz respeito, que envolve, foi a morte do Padre Hugo. Né? Que aquilo eu quase apanhei. A não morte. Nesse caso aqui foi a não morte. A não morte, né? Eu quase apanhei na época. Porque eu tive que anunciar a morte dele no meio de uma multidão de umas 2.000 pessoas para não acontecer um tumulto. O errado foi o Serginho Canarinho, que veio para a rádio às 11h30 da noite e falou. E aí eu quase apanhei depois por causa disso. Olha, esse livro você pode adquiri-lo pela internet, né? Eu vou passar o número do WhatsApp. Agora é só na internet mesmo. Liga no WhatsApp, se for em Pará de Minas, entrega no mesmo dia. E fora de Pará de Minas... vai gastar o tempinho. Vai por Sedex. O WhatsApp é 37 999 892 653. É lá da loja Florentino Choice Calçados. É uma loja lá no bairro Padre Libério, logo na entrada do bairro. E a proprietária, a Renata e o João Paulo, o marido dela, eles têm todo um esquema que eles vendem, a loja deles vende via Sedex. E a gente vai colocar aqui também na tela para você poder acompanhar. Olha, tem muito assunto, mas eu prefiro que você compre o livro, leia. Se você é de Pará de Minas, se você gosta de Pará de Minas, se você quer conhecer essa cidade, aqui nós temos um arquivo vivo, né? E que tem pretensão de continuar escrevendo para nossa alegria. É claro que ficaram muitos personagens de fora. Espero que o próximo livro você seja... Na verdade, padre, desde que eu aposentei em 2014, que eu vim escrevendo crônicas no meu blog e tal. Muitas, a maioria eu publiquei antes. Eu fiz uma coletânea para esse livro, mas eu tenho outras 200 crônicas já revisadas, prontas, então até o final do ano eu pretendo lançar um novo.
Eu tenho o dom de escrever, escreve muito, uma leitura fácil, gostosa de ler, uma tentação. A gente quer ler sempre mais, o meu eu li dentro da minha falta de tempo, mesmo assim eu li muito rapidamente, porque é uma leitura gostosa, tem muitas histórias engraçadas, que falam aqui da nossa gente, do nosso povo, da nossa terra. Luiz, muito obrigado pela presença e vamos esperar o próximo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu até pensei, pô, todo mundo vai lá, concede entrevista lá no YouTube do padre, ele não me convida. A oportunidade foi agora e veio em boa hora. Chegou a hora, né? E eu quero te agradecer também pela força que o senhor deu aí no seu programa matinal, que é campeão de audiência, né? Em toda a região e é ouvido no mundo inteiro. Ajudou muito nas vidas, pode estar certo disso. Obrigado.